Que alegria estar com você, começando o programa A Vida em Foco aqui pela TV Evangelizar, transmitindo para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que certamente você tem bastante interação. Conhece alguma pessoa ansiosa na sua vida ou não? E se você não conhece, talvez essa pessoa ansiosa seja você, porque o número tem crescido tanto no mundo que nós já acabamos nos acostumando com esse termo, com essa palavra ansiedade, por isso que nós vamos falar sobre ela, porque acelerar o tempo não é possível. O tempo é de Deus, então nós temos que aprender justamente a esperar este tempo de Deus. E vamos falar sobre isso com a minha primeira convidada, a doutora Linda Botega Vendrúsculo, que é psicóloga e também psicanalista. Já já vai nos ajudar com esse tema de ansiedade. E também vamos falar sobre inteligência artificial dentro da educação, como que os estudantes têm lidado com isso no momento atual, como que vai ser no tempo futuro, e vamos falar com um dos maiores especialistas no Brasil sobre inteligência artificial na educação. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. E para você que sofre com essa questão de ansiedade, talvez já tenha até se autodiagnosticado, não é essa a ideia não, viu? A ideia é que a gente fale sobre um tema que é tão atual, porque a gente tem visto um crescimento de mais de 50% em 30 anos, isso é muita coisa. Então nós estamos falando aqui de 416 milhões que tínhamos antes para mais de 600 milhões de pessoas que estão com essas crises de ansiedade. E a maioria delas lida com o quê? O tempo, quer controlar o tempo, quer fazer tudo do seu jeito, e a gente sabe que não é bem assim, e acaba gerando, acho que angústia, enfim, depressão também, né? Então por isso que nós vamos falar aqui com a doutora Linda Botega Vendrúsculo. Bem-vinda, minha querida. Olá, Carol, obrigada. Eu agradeço estar participando e conversando aqui com você sobre esse tema tão importante, né? Com certeza. A saúde mental, não é mesmo? Com certeza. E você é psicóloga, psicanalista e autora do livro A Dor, o Vento Soprou e coautora do livro Início da Vida. Isso. Muito bem. Isso, o início da vida é da concepção à primeira infância, com o médico pediatra Carlos Eduardo Guber, que foi um produto da pandemia, né? Nos reunimos e escrevemos. A dor, o vento soprou, eu falo disso, né? Aquilo que pensamos dói. No corpo, a mente faz o corpo até adoecer. E já começa muito cedo na vida, né? A criança. Então eu falo disso, de que o que protege é o amor, alguém que nos cuide, esse cuidado, esse amparo dos que nos amam, né? Mas, por exemplo, essa ansiedade que hoje nós vivemos, ela tem idade para acontecer? Porque quando a gente olha para um número de mais de 600 milhões de pessoas, né, em 30 anos mais ou menos, isso é um salto enorme, preocupante, certo? Então, eu acredito que aí deva ter jovens, adultos, idosos, crianças, todas as faixas etárias. Sim, é verdade. O que nós podemos falar, assim, pensando aqui com você, vamos pensar juntas, né? É que a sociedade tem caminhado para aquilo da produção. A sociedade produtiva, uma imposição, uma injunção que você seja produtivo e que você seja rápido. Como você bem falou, estamos no controle do tempo? Não estamos, né? E acho que até gostaríamos muitas vezes, Exato, mas não temos esse controle 100%. Não temos garantia na vida, não é? Sim. Não temos uma garantia. E nós descobrimos isso na infância, que somos finitos, que não temos o controle sobre tudo, que não são só as pessoas idosas que falecem, que morrem, não é? Quando a criança descobre isso, em torno de 8, 12, às vezes antes, às vezes depois, há uma angústia, não sei se você se lembra, porque a gente recalca. Eu me lembro da minha infância. O quanto a gente sofre quando nós descobrimos que somos finitos. Sim. Principalmente que vamos perder aqueles que amamos, né? Que nos cuidam. Então ali já, de alguma forma, tem um potencial. Não que seja uma ansiedade, mas tem um potencial nesse momento já. Já tem sofrimento psíquico, né? No campo do pensamento mesmo já tem sofrimento. Quando isso é acolhido, quando a criança se sente amparada, amada e cuidada pelos pais, que não mentem, que não enganam, não, eu não vou morrer. Não, eu vou, mas demora.
Está nas mãos de Deus, não somos nós, não temos o poder sobre isso, mas tudo bem, nem eu, nem você, nem ninguém. Também se coloca aí lidando com isso. Apesar disso, a vida é muito boa, pode ser maravilhosa. Esse campo. Outra coisa, Carol, que me preocupa muito, isso já há muito tempo nós vivemos, é a sociedade de consumo. Produzir, sociedade produtiva, você tem que produzir muito para quê? Para ganhar dinheiro, para quê? Para consumir. Para comprar. Sim. Comprar, como se um objeto nos fizesse feliz, preenchesse o vazio da existência. E daí isso também dá ansiedade. A pessoa vai se desdobrando em mais de uma pessoa para conseguir conquistar coisas. Dinheiro, coisas, objetos que não preenche, não ampara, não traz nenhuma garantia de felicidade. Ao contrário, eu vejo na minha clínica, no meu consultório, que as pessoas sofrem. Eu atendo pessoas de duas instituições, né, no mesmo consultório, e atendo pessoas que têm muito dinheiro, né? Às vezes você olha aquelas pessoas mais simples, que tem toda uma expectativa, que tem até um desejo de conquistar um simples passeio para o litoral. Essa expectativa, ela tem a ver com a ansiedade, ansiar algo possível para ela, e isso não é ruim. A gente classifica muito a ansiedade, que vem da palavra ansiar, ansiar por algo, desejar algo. Isso não é legal? Sim. Nós somos seres de desejo, né? Sim. Nós temos desejo de desejar. Depois que se realiza um sonho, já é outro. Sim. Sim. Não é mesmo? Sim. E outro, e outro. Isso. Se entra aí a produção financeira, tenho que ganhar dinheiro e tenho que consumir, isso nos adoece muito. Então você acredita que muito dessa necessidade de controle do tempo é justamente porque as pessoas estão buscando algo para se preencher que não vai ser aquilo que vai preencher. E daí acabam querendo correr contra o tempo para ver se dá tempo de buscar mais coisas ou outras coisas, enfim. Exato. E assim, tem toda a questão familiar de uma transmissão. A mãe ansiosa, a avó ansiosa, ou depressiva. Que também é genético, então? Isso? Não acredito. Eu acho que a genética entra muito pelos olhos e ouvidos, principalmente, sabe? Pelo modelo mesmo. Exato, o modelo. O que você está lidando, convivendo com quem, como, né? Se fosse assim, a indústria farmacêutica riquíssima, poderosa, hoje de 10 pessoas, 8 usam algum tipo de medicamento, ansiolítico, antidepressivo. 8 de 10. É bastante. É um número enorme, né? Algumas um período pequeno, ok, eu acho que é válida essa droga lícita que temos aí. Acho que a indústria farmacêutica colabora, a pessoa nem sai da cama de tanta depressão. Isso serve para ajudá-la a recomeçar, mas não pode ser um uso contínuo, né? É perigoso isso. Então, o que nós nos deparamos? Você perde alguém amado da tua família, você não pode viver o luto. Como assim? A nossa sociedade, além de te impor que seja produtivo, ganhe dinheiro e consuma, te impõe que seja feliz. Sim. Quem é feliz o tempo todo? Se antigamente vivíamos numa sociedade de renúncia, né? A gente renuncia, a gente não peca, a gente renuncia aos impulsos para não pecar, para ter um lugar no céu, um reservado no céu para nós. A vida aqui é um aprendizado, tem luta e tem que ter bondade, não é? Sim. Não! Tem que gozar a vida agora, viver intensamente, ser feliz, algo impossível. Ou seja, essa ideia de que tudo podemos acaba colocando também uma pressão em cima das pessoas. Elas acham que estão livres, não estão, né? Exato. E as redes sociais mostram o quê? Que o outro está feliz. Ilusão, é mentira isso. Sim. Não é? Sim. Quando um casal posta muito nas redes o seu amor, daqui a pouco tem a notícia, separaram. Né? Isso é muito comum, Sim. não é mesmo? Sim. Eu penso assim, você pergunta para as crianças atualmente, né? O que você quer ser quando crescer? O que eles respondem? Ah, jogador de futebol, vou ganhar muito dinheiro, quero ser um Neymar na vida. Quero ser tudo respostas que envolvam um ganho financeiro grande. Muito alto. Aí tem uma comunidade indígena, fizeram umas pesquisas numa comunidade indígena, que perguntavam para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Avô. Nossa. Avô, porque é o avô naquela comunidade que tem o dom da palavra, que é respeitado, que é considerado na sua experiência de vida, que ele viveu aquilo tudo, ele tem o saber
sobre as dores da vida. E todos podem ser avós, né? Não é? Uma coisa assim que está dentro da expectativa praticável. Do possível. Sim, do possível. O desejo de desejo, né? Nós temos esse vazio que a religião ampara, que as pessoas com fé conseguem dar conta, suportar, não é? Mas esse movimento continua, porque é desejo de desejar viver, não ter. Sim. Ser, né? Sim, sim. Interessante. Então, você acredita que um caminho que seja assim, falando dessa busca pelo controle, né? Não falando da ansiedade em si, né? Para a gente não diagnosticar aqui ninguém sem estar com eles aqui presente, mas essa busca pelo controle do tempo. Como que você vê um caminho de mais entrega, de mais confiança? Eu falo disso até num curso que eu acabei de gravar e lancei, Reinventando a Vida. Como é preciso cada um, na sua singularidade, reinventar. Lidar com as suas dores de viver, de existir, com a parcialidade das satisfações, com a incompletude, né? Buscar algo que dê sentido para a tua vida, né? Fora do campo do ter, de ter posses, não é isso aí. Só que você precisa descobrir na tua singularidade. Gostei do que você colocou, Carol, porque assim, não se trata de diagnosticar loucamente, indiscriminadamente. Existe algo aí para o qual nós precisamos olhar. As pessoas estão sofrendo e adoecendo muito mais. Por que será? Tá no coletivo, tá no social, essa sociedade que tem essa injunção da produtividade, né? Você tem que ser mãe, no caso das mulheres, mãe, profissional, amiga, filha. Tudo, né? Não é muito? As várias mulheres em você, até um trabalho que a gente tem, um projeto sobre isso. Então, assim, nós precisamos nos dar o direito de ver a vida passar. Que pressa é essa? Que a gente não observa a mudança de estação. As folhas que caem no outono, é tão lindo. Eu sou apaixonada por árvores, gosto muito. Você gosta? Gosto. Eu acho lindo. E elas nos mostram, né? A nossa capacidade de reinvenção, de florescer novamente, né? E de viver mais leve, sabe? Por mais que ela tenha um tronco enorme, uma raiz sólida, rígida, mas viver mais leve. Quando a gente cuida bem da gente, quem está por perto sente isso. No caso, eu sempre digo muito nas minhas falas, Carol, precisamos cuidar mais de quem cuida das crianças, porque nós adultos podemos sim adoecer aqueles que cuidamos. É interessante. Então, um jeito de ser mais leve seria confiar mais? Seria abrir mão um pouco desse controle? Exato. É possível isso para quem quer esse controle? Você vê isso acontecendo? É possível, mas assim, como? Enxergando, né? Se eu falar para você aqui, Carol, só um minutinho. A tua vida é isso aqui, lê para mim? Não. Porque tá muito perto, você tá mergulhada nisso agora. Sim. E agora? Agora dá para ver. Isso. Sim, As entendi. pessoas não têm tempo para uma distância. Não tem tempo para tomar distância, olhar para a própria vida, incluindo a história dos pais, dos avós, de quem fez essa função do cuidado, né? Sim. Olhar para isso e o que você está repetindo disso. E poder realmente escrever, ressignificar a tua história anterior e escrever diferente, né? A tua história de verdade, sabe? Com certeza. De forma mais leve, claro. Sim. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por vir aqui, viu? Obrigada a você, Carol. Obrigada, minha querida. Próximo bloco a gente fala sobre inteligência artificial dentro da educação. Como que nós estamos lidando com isso agora e como vai ser no futuro. Então a gente sai para um intervalo breve com imagens da cidade de Recife, canal 47.1. Cidade fundada em 1537 durante o processo de colonização do território brasileiro pelos portugueses e surgiu como Ribeira de Mar dos arrecifes dos navios e se tornou a principal área portuária da capitania de Pernambuco. Volte comigo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
De volta com o programa A Vida em Foco, programa que passa para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto. Sabe como que chega na sua casa esse programa? Porque aqui na Obra Evangelizar, aqui na TV Evangelizar, nós temos os associados que sustentam essa obra. Por isso que eu vou fazer um convite para você nesse momento. Se você me acompanha de segunda a sexta-feira, 3h30 da tarde aqui com esses grandes profissionais que trazem informação para você diariamente, você pode nos ajudar a manter esta obra. E não só manter, como a levar a mais cidades. Veja, nós falamos com o Brasil inteiro. E se você está acompanhando nesse momento, é porque nós temos essas pessoas que nos mantêm. Por isso, esse QR Code que você vê aí na sua tela é um acesso para você pegar o seu celular dentro do aplicativo do seu banco e fazer a sua doação espontânea. Se você não é associado à obra, você também pode nos ajudar. Então, nesse momento eu te peço, se você é assíduo aqui na TV Evangelizar, está aqui comigo, nos ajude a levar mais longe essa mensagem que nós fazemos, que é levando a pessoa de Jesus Cristo até as casas, e chegou aí na sua casa. Então, muito obrigado a você que nos ajuda, nos ajuda a manter essa obra, e a você que vai fazer essa doação espontânea também a partir de agora. E a gente fala sobre inteligência artificial. Veja só, inteligência artificial é um tema que, apesar de estar muito na boca dos adultos, dos estudantes também, a gente ainda não tem noção de como que vai ser no futuro. A gente tem uma ideia agora, os passos que nós estamos dando e como que isso auxilia na educação. Esse é o tema da nossa conversa, e eu estou falando com um dos maiores especialistas do Brasil sobre esse tema, né? A inteligência artificial dentro da educação, que é o Ezequiel Menta. Bem-vindo, meu querido. Obrigado. Obrigada a você por estar aqui, viu? Muitas pesquisas nessa área, né? Você é pesquisador. E o que você tem visto, Ezequiel, hoje, falando no contato que os estudantes têm, principalmente os menores, mas não somente eles, né, os adolescentes. Como que isso é visto? É algo natural? É algo que pode, de alguma forma, prejudicar? Tem alguma preocupação nesse sentido? Eu acho que, no primeiro momento, a gente precisa sempre tentar compreender melhor assim, o que é inteligência artificial e o que não é. Porque quando a gente fala na educação, muitas vezes tem muita falácia de coisas que tem inteligência artificial, mas não necessariamente não é. Então, há muito tempo a humanidade tem esse fetiche de ter máquinas que podem pensar como humanos, fazer tarefas como humanos, né? E vem tentando desenvolver isso já desde os anos 50 até aqui. Não é algo novo, né? E se a gente for fazer um resumo básico, porque não existe consenso também da descrição da inteligência artificial, é a gente conseguir analisar um grande número de dados e conseguir transformar isso numa previsão de algo, aprender alguma coisa com isso, né? E tomar uma atitude somente com a máquina, né? Então, aí nós estamos falando de um tipo de inteligência artificial. No nosso dia a dia, as crianças, os adolescentes e nós mesmos, a gente tem contato hoje em dia cotidianamente, né? Seja naquela propaganda que aparece misteriosamente do vestido que você quer comprar, seja na música que ele vai te indicar músicas similares ao que você gosta. Isso já é uma inteligência artificial? Já é inteligência artificial, porque está buscando dados do que você está navegando na internet, da sua idade, da sua preferência, de onde você mora, cruzando esses dados e te indicando coisas que possivelmente você vai gostar. Então, assim, esse tipo de tecnologia, ele está disponível no dia a dia, principalmente de quem usa mais sistemas de telefone, de computador e tudo mais. É óbvio que os adolescentes devem ter mais contato que os professores, no caso, né? Sim. E o boom de tudo isso, assim, que começou a gente falar novamente sobre inteligência artificial, foi porque uma empresa lançou uma inteligência artificial, que é o ChatGPT, que é uma inteligência artificial que cria coisas, né? É uma generativa. Ela gera textos muito coerentes, né? Que não quer dizer que estão certos, mas que são textos inéditos e que, quando você vê aquilo, você fica entusiasmado com o potencial que tem. Mas não é o único tipo de inteligência artificial que a gente encontra hoje, mesmo generativa, né? A gente já tem inteligência artificial criando imagens, criando música, criando vídeo, né? E a gente tem a possibilidade de utilizar isso de N formas na escola.
Aí a gente precisa refletir sobre N situações que isso ocasiona, né? Talvez a primeira, que foi o que aconteceu quando o ChatGPT foi lançado, alguns estados e países no mundo proibiram o uso na sala de aula. Nova York proibiu, no primeiro momento. Mas com o quê? Com receio de repente... Do plágio. Né? Os alunos agora não vão mais produzir texto, eles só vão lá e vão copiar. Bem, copiar não é algo que surgiu com a inteligência artificial. Eu copiava da Barça, não sei se você copiava de algum lugar. Isso está mais associado ao método do professor. Sim. Né? O que a gente deseja que o aluno crie. Né? Se eu simplesmente pedir para ele escrever sobre algo, é muito mais fácil você simplesmente copiar mesmo. Né? Mas se eu pedir para ele criar alguma coisa, se eu pedir para ele transformar essa ideia num produto, ou que ele consiga expressar opinião de alguma forma, até mesmo artística, aí não vai ter... Ele pode até se beneficiar da inteligência artificial como a gente se beneficiava de uma enciclopédia, mas ele vai estar mais envolvido e mais desafiado. Então, assim, a questão do plágio, que é um dos principais medos, né? Que quando a gente fala disso na educação, na realidade não está vinculado a essa tecnologia ou todas as outras que já passaram e a gente teve todos esses medos recorrentes em décadas anteriores. Então eu entendo que, por exemplo, uma ameaça que, né, vamos colocar aqui um risco que a gente teria, seria justamente por conta de um método errado em não saber lidar com essa inteligência artificial. Mas é por aí? Eu diria assim, que quando a gente vai falar em qualquer coisa para a educação, mesmo que seja tecnologia ou qualquer outra coisa, a gente precisa definir o estilo de educação, o estilo de aprendizagem que a gente está acreditando, né? Sim. Então, eu acredito numa educação que pode melhorar a condição de vida das pessoas, que pode fazer com que a gente tenha uma sociedade mais justa, né? Essa é uma maneira de ver a educação. Uma outra maneira é que a gente veja que a educação é só um serviço que entrega conteúdo, né? E aí a gente pode correr o risco de, com isso, ao utilizar a inteligência artificial, tá trazendo apenas alguns serviços que a gente vai contratando e locando para que utilize durante aquele período. Dito isso, eu vou sempre estar respondendo você dentro da minha concepção. Claro. Né? Então, na minha concepção, eu acho que a gente pode sim utilizar de ferramentas de inteligência artificial ou de qualquer outra tecnologia, aliado sempre ao professor, né? Para poder estar despertando ainda mais a criatividade dos nossos estudantes. É possível, mas existem riscos que a gente também precisa conhecer um pouquinho melhor como é que essas tecnologias funcionam. Tá. Então, partindo desse teu conceito, como que hoje estão preparados, então, os professores, né? Não só os alunos, já que eles que vão coordenar isso, eles ainda estão já num estágio de aprendizado avançado, ainda estão aprendendo e não sabem muito bem lidar, então, nesse campo de aprendizado junto com os alunos, porque acredito que a partir dessa experiência de agora, a gente vai conseguir entender o que mudar para o futuro, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem grandes desafios no Brasil. O primeiro desafio é a infraestrutura. A gente não tem uma mesma infraestrutura para todas as escolas. Então, quando a gente fala desse tipo de tecnologia, um dos riscos é que a gente promova a exclusão. Né? Se alguns vão ter e os outros não vão ter, a gente já está criando um buraco gigantesco. Então, acho que há um grande tempo a gente tenta fazer com que as escolas estejam conectadas, que tenham equipamentos que consigam rodar esse tipo de tecnologia. Então, essa é uma preocupação recorrente e que precisa de investimento. Sim. E a segunda você tocou já, que é o ponto-chave. A gente precisa de formação para os nossos professores. Desde de trazer essas discussões de tecnologia na formação inicial deles, né, nas licenciaturas, quanto na formação continuada. E aí não é uma formação que a gente vai prever para ele usar tecnologia, para usar a inteligência artificial, não é só isso. É tanto para ele usar, para ele saber o que existe disponível, o que ele pode fazer uso enquanto professor, quanto também compreender que sociedade é essa que se constitui com a chegada da inteligência artificial. E quais são os benefícios e quais são os riscos, e poder opinar para então, conhecendo disso, o professor poder dizer que tipo de inteligência artificial precisamos para a educação. Então não é simplesmente a gente aceitar uma inteligência artificial comercial, né, porque ela existe e vem para cá. Não, a gente precisa formar os professores ao ponto de que a gente vai dizer o que realmente ajuda um professor em sala de aula. Eu sempre brinco nas formações que eu participo,
que a gente tem uma questão que acontece, é recorrente na educação, quando se fala em tecnologia. Muitas pessoas que estão no poder acabam decidindo qual a tecnologia que o professor vai usar. Eu sempre brinco que um dia vai chegar alguém com um helicóptero na escola e diga, ensina matemática com esse helicóptero. E eu acho que o caminho é inverso. A gente tem que ouvir o que os professores e o que as escolas precisam e tentar fazer com que esse tipo de tecnologia seja desenvolvido. Então eles estão nessa busca de formação, a maioria ainda. A maioria, né? Ou seja, ainda não estamos preparados, mas acredito que você falou desde a década de 50 fazendo, mas agora que estamos vendo, que estamos falando, né, do termo mesmo, inteligência artificial, então tem um tempo também. E a inteligência artificial assim está mais popular agora e teve esse boom no desenvolvimento, principalmente porque desde 2010 a gente está tendo muito essa conexão mais rápida da internet, Sim. O armazenamento em nuvem aumentou, isso criou dados e como eu falei para você, a inteligência artificial precisa de dos dados, né? E precisa também de ter processamento, né? E a gente evoluiu bastante nisso, então é um momento propício de poder estar gerando esse tipo de tecnologia. E acredito que aqui a gente também tem uma vantagem até competitiva, né? Acredito que já tenham profissionais da área da educação que já estão se capacitando e que provavelmente vão tomar a frente em algumas dessas iniciativas. Sim, também, né? Inclusive, existem iniciativas de ensinar a criar inteligência artificial para criança. Né? Então, para criança, para adolescente, existem várias ferramentas que possibilitam que você possa estar ensinando conceitos tanto de pensamento computacional quanto de inteligência artificial para estudantes, que também é uma outra vertente. Sim, né? é outra ponta, né? Digamos assim. E hoje já existe oferta dessa capacitação no Brasil da inteligência artificial para os professores? Olha, eu acho que está começando, né, surgir algumas... Eu falo de educação pública, né? Então, algumas secretarias, algumas universidades estão começando a fazer essa oferta de formação, mas a gente precisa de algo mais fortalecido para trabalhar com isso, né? Entendi. E aí, assim, volto a falar, tanto na questão de usar o que existe, mas também de compreender os riscos e os benefícios. E o que eu tenho como risco? Se a inteligência artificial ela se beneficia de dados, a gente precisa conhecer quais são esses dados, porque dependendo de como ela é alimentada, ela pode reproduzir e até amplificar preconceito, né? Ela pode trazer viés, né? Um viés mais azul, mais amarelo, mais verde. Então, tudo depende daquele dado. Esses dias mesmo aconteceu um fato assim, que uma empresa estava fazendo seleção de funcionários usando inteligência artificial. E eles perceberam que os candidatos que estavam sendo selecionados eram todos homens. Mas por quê? Porque os dados de pessoas que trabalhavam com tecnologia eram alimentados por homens. E ali estava se fazendo a manutenção de um preconceito. Então, o quanto que esses dados podem trazer uma visão que muitas vezes é uma reprodução de algo que a gente não quer. Né? Então, é necessário que os professores conheçam um pouco disso para que também não corram o risco de replicar isso através de ferramentas. É um desafio que ainda tem que ser pensado, né, como que vai ser resolvido, porque é uma visão de mundo amplificada, né? Por isso que a gente precisa fazer essa formação dos professores e ouvi-los e trazê-los para essa discussão. Sim, com certeza. Ezequiel, muito obrigada pela sua presença, muito boa a nossa conversa aqui hoje, viu? Sempre bem-vindo. Valeu, obrigado você. E a gente vai mostrar para você no intervalo um ônibus que está fazendo o maior sucesso na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente sai para um intervalo bem rapidinho com as imagens da cidade de Joinville, Santa Catarina, canal 49.1 e conhecida por vários apelidos, viu? Joinville, cidade das flores, cidade dos príncipes, cidade da dança, das bicicletas e por aí vai. Volte comigo. E nessa volta do programa te levo para passear num zoológico e que tem uma peculiaridade, que é formar na educação ambiental. Acompanhe comigo.
primeira impressão não deixa dúvidas. Estamos num zoológico, como tantos outros por aí. Mas este lugar oferece muito mais do que uma simples visita aos animais. Eu falo que o ZooFoz é uma grande escola sobre amor, né? E você só vai entender isso estando aqui, né? Aqui dentro desse universo maravilhoso, que são mais de 60 espécies. Da nossa equipe, que são 26 pessoas hoje aqui no ZooFoz, com psicólogo, veterinário, biólogos, advogados, ajudando crianças e ajudando a conscientizar as pessoas sobre educação ambiental, a importância da gente preservar o meio ambiente. Esse é o nosso propósito, né? De proporcionar esse encontro entre seres humanos e animais, né? Não só na zooterapia, como na educação ambiental. Fundado em 2018, o projeto ZooFoz põe em prática o sonho de um apaixonado criador. A minha história, essa história que você está conhecendo hoje aqui, minha história desde quando eu acho que saí da barriga da minha mãe, né? Todo mundo me pergunta qual foi teu primeiro animal. Eu acho que foi uma bactéria quando eu saí da enfermaria, indo já para minha casa. Com mais de 60 espécies diferentes, o espaço oferece uma experiência única ao público. E, gente, o grande diferencial essa interação com os bichinhos. A Moon e tantos outros animais são fundamentais no trabalho de zooterapia. A zooterapia ele tem esse poder de ajudar no tratamento, né, deles, na geração de vínculo, no bem-estar, redução do estresse, criar a responsabilidade de cuidar do bichinho. A zooterapia proporciona inúmeros benefícios, né? Benefícios diversos num projeto admirável, uma experiência fascinante. Qualquer ser que entra de uma forma e sai do outro. Eu falo para todo mundo que tem filho, gente, precisa ter um animalzinho. Isso transforma não só a vida do seu filho, como de todos. A criança que é autista, ela consegue ter uma proximidade maior, muda completamente o comportamento, porque elas já estão esperando chegar aqui, ver os animais, tocar nos animais. A gente está no centro de São Paulo, no meio, com uma natureza incrível, sem grade, todos convivendo juntos. Você vê a paz, porque quando você se dá amor, você recebe amor. Quando você dá um abraço, você recebe um abraço. E aproveitando esse local de turismo, que eu imaginei todas as crianças num lugar desse, né? Devem amar. A gente vai agora, então, turismar, tem esse termo aí, né? Que o pessoal usa de forma coloquial no Rio de Janeiro, que tem um ônibus, um bus de turismo, que está literalmente chamando muita atenção das pessoas. Vamos ver como é. Imagine passar por cenários icônicos do Rio de Janeiro com uma vista privilegiada, que enaltece a cultura, música e história da cidade. Essa é a proposta do Samba Bus, o novo serviço turístico que está transformando a maneira de conhecer a cidade maravilhosa. Com um mês de operação, o ônibus aberto e panorâmico já se tornou uma sensação, levando os passageiros em uma jornada pelos principais pontos do Rio, ao som de samba e histórias que dão vida a cada local visitado. Não imaginava que ia ser tão legal do jeito que está sendo. Tô gostando muito, muito mesmo. As meninas ali dançando, nossa Visitec, está sendo bem legal. Inspirado nos serviços de City Tour que já funcionam em outras cidades do mundo, o Samba Bus também passeia por toda a cidade. Mas no Rio de Janeiro ganhou algumas atrações para ficar com um jeito bem mais carioca. A gente ambientou o nosso tour com base na música. Então a gente mostra a cidade e mostra o samba, a capoeira, a bossa nova, o funk
A gente tem a apresentação dentro do ônibus e o ônibus é sonorizado. Então a gente mescla música com a guia falando, explicando sobre a nossa cidade. O passeio no Samba Bus começa na praia de Copacabana. Ele desce pela orla e vai até o bairro da Urca, aos pés do Pão de Açúcar, onde é possível ter uma vista incrível do local. Depois disso, o ônibus atravessa o aterro do Flamengo, passa pela Lapa e chega ao centro, onde faz uma parada muito especial. E durante o trajeto, o ônibus vai passando por várias igrejas históricas do Rio de Janeiro. E uma das paradas é justamente aqui na Avenida Chile, na região central do Rio, onde fica localizada a Catedral Metropolitana da Cidade Maravilhosa. Os ingressos do Samba Bus podem ser comprados no guichê, que fica no shopping Cassino Atlântico, em Copacabana, ou adquiridos pela internet, através do site oficial da atração. O ônibus faz apenas 2 viagens por dia, uma partindo às 9h30 da manhã e outra às 2h30 da tarde, e faz o seu encerramento no Sambódromo. É muito comum a galera ir ali pra frente pra sambar com a passista, com o cenário do Sambódromo no fundo, né? Então, assim, o cara volta pra casa com uma experiência e com uma imagem de eu fui no Rio de Janeiro, eu sambei no meio da passarela com uma passista e mostra aquilo. Quem não acreditar tá ali, ó. Tem aqui a imagem eu com a passista sambando. E eu me despeço de você, mas nós temos um encontro novamente de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde, aqui na programação da TV Evangelizar. Então eu espero você. Fica com Deus. Até o próximo.